Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo Cook With Me e hoje vai ser uma versão vegan. Eu perguntei-vos no meu Instagram que receitas é que gostaram de ver e fiz umas sondagens e, portanto, vamos ter as receitas dos resultados. Para além dos pratos principais e de uma sobremesa, vamos ter alguns snacks muito fáceis e espero que gostem. Vão ter aqui a Carolina em modo voice-over porque estas receitas são um bocadinho mais elaboradas e temos o barulho do fogão, portanto eu achei que assim o vídeo ficava muito mais clean. Então, bora lá começar! A primeira receita, eu nem sei se posso chamar receita porque é o snack mais simples do mundo, só vão precisar de uma laranja e de cacau em pó. Isto é uma receita ótima para quem não gosta muito de comer fruta, dá-lhe assim um toque mais goloso e eu pessoalmente gosto bastante. E enquanto me venho aqui a descascar a laranja, queria só dizer que se vocês não têm por hábito, por exemplo, comer ovos e bacon ao pequeno almoço, é-vos muito fácil fazer lanches ou pequenos almoços vegan. Podem investir na fruta, nas torradas de abacate, nas papas de aveia com leite vegetal, há muitas opções, portanto pesquisem, não precisam de comer produtos de origem animal todos os dias e é muito fácil. Para este snack, literalmente, a única coisa que vamos ter que fazer é cortar a nossa laranja e depois adicionar o chocolate em pó por cima. Podem pôr mais ou menos, dependendo do vosso gosto. Depois, temos apenas que misturar. Eu confesso que aqui não tem o melhor aspecto, mas se são fãs de laranja e de chocolate, eu prometo-vos que vão gostar. Para o nosso primeiro prato, vocês votaram no Instagram entre um chili vegan ou uma bolonhesa de lentilhas e ganham a bolonhesa, portanto, bora lá fazer isto. Para este prato vamos precisar de lentilhas, eu neste caso usei as verdes, depois azeite, molho de tomate ou molho bolonhesa, vocês é que escolhem, cogumelos frescos, neste caso usei brancos, para temperos, tomilho e orégãos, depois sal e pimenta, não podia faltar, uma cebola, vamos só usar metade, mas pronto, está aqui uma, alguns dentes de alho e por fim o nosso esparguete, como não podia deixar de ser. O primeiro passo é de molhar as lentilhas em água. A receita usa apenas uma caneca, mas como somos 5 bocas a comer cá em casa, eu usei uma caneca e meia e depois alterei um bocadinho os temperos, mas vocês podem seguir a receita à risca. Todas as receitas vão estar aqui na descrição com as quantidades certas, com o modo de preparação, portanto se quiserem experimentar é só conferir. Depois de termos as lentilhas a molhar, vamos picar o nosso alho e metê-lo numa frigideira onde vamos fazer efetivamente a nossa bolonhesa para fazer um refogado. Para além do alho, vamos picar meia cebola e eu aqui estou a usar um pano molhado porque eu vi um truque que diz que supostamente se nós usarmos um pano molhado enquanto cortamos a cebola, não choramos tanto. Eu decidi experimentar, já que cortar cebola é um martírio para mim, mas como podem ver não correu assim tão bem porque eu chorei na mesma, mas foi menos, portanto já é uma vitória. Depois metemos também a cebola na frigideira para o refogado e ao alho e à cebola vamos juntar também os cogumelos picados. Eu usei à volta de 6, mas vocês podem pôr mais ou menos dependendo do vosso gosto. Piquem-nos todos, depois liguem o lume em lume brando, metam azeite, sal, pimenta, os orégãos, o tomilho, todos os temperos que eu já disse anteriormente e vamos deixar refogar. Vão mexendo com frequência e enquanto o refogado está a fazer, eu aconselho-vos a meterem já a água da massa ao lume. Eu normalmente para cozer massa ponho só sal, azeite e às vezes um dente de alho esmagado, não tem grande ciência. Depois vão mexendo o refogado até a cebola estar translúcida e os cogumelos estarem molinhos. Vamos adicionar o nosso molho. Eu comecei por adicionar só metade, mas no fim acabei por pôr o jarro todo, como vocês vão ver à frente. E adicionamos também as lentilhas, que devem ficar mais ou menos 15 minutos em água. Depois, supostamente precisamos de uma caneca de água da massa, mas como a minha massa ainda não estava cozida, eu enchi apenas o jarro do molho até meio com água e depois pus na frigideira. Quando a água começar a ferver, é só adicionar o esparguete e ir mexendo o refogado das lentilhas com frequência até o molho estar todo absorvido e termos um aspecto mesmo de bolonhesa. Quando o esparguete estiver feito, é só retirar e as lentilhas devem estar preparadas mais ou menos ao mesmo tempo e depois é servir. Eu confesso que já não tenho mais imagens nenhumas deste prato porque estava tão bom que eu devorei-o de uma só vez, mas experimentem que eu recomendo muito. O segundo snack é também muito simples de fazer, apenas vão precisar do vosso liquidificador e dos ingredientes, que são os seguintes: uma banana congelada, depois 250 ml de bebida vegetal, no meu caso usei de aveia, mas podem usar a vossa preferida, depois cubos de gelo, essência de baunilha e canela. Por fim, não tem muito que saber, é apenas misturar tudo. Podem misturar mais ou menos, dependendo da consistência que vocês preferem. Se quiserem mais líquido, passem mais. Se quiserem mais espesso, passem menos.
Por fim, não temos aqui nenhum mason jar todo bonito, portanto vamos servir um smoothie num copo de gin, porque não? E eu pus um bocadinho de canela por cima. E tenho aqui também a minha reação, que aparentemente foi boa. O segundo prato principal de hoje, vocês puderam escolher entre stroganoff de cogumelos ou mac and cheese vegan com brócolos e ganhou o mac and cheese, portanto é isso que vamos fazer. Para este mac and cheese vão precisar do macarrão, à vossa escolha, depois 3 batatas grandes, 4 cenouras, alguns floretos de brócolos, um limão, vamos usar apenas o sumo, depois dentes de alho, nutritional yeast ou em português levedura de cerveja. Especiarias vão ser paprika, sal e pimenta, vamos usar também vinagre de cidra de maçã e é isto. O primeiro passo será descascar as batatas e as cenouras para as pormos a cozer. Era um bocadinho entediante se vocês ficassem aqui 7 horas a ver-me descascar as batatas, portanto vamos pôr aqui uma time-lapse para vocês também não verem eu a assassinar por completo todas as batatas, porque eu tenho que confessar que não sou a mais habilidosa no que toca a esta arte. Cortem-nas todas e metam-nas numa panela para cozer, fazendo um bocadinho menos de estardalhaço que eu, porque pronto, boa Carolina, fizeste um ótimo trabalho. Vamos cortar também as cenouras e descascá-las para cozerem com as batatas. Temperem os vossos vegetais com sal e com mais alguma coisa, se preferirem, e podemos também já pôr a água da massa a fazer. Neste caso, eu fiz como já vos tinha dito, usei o sal, o azeite e o dente de alho esmagado, e enquanto as batatas e as cenouras estavam a cozer e a água da massa estava a aquecer, eu adiantei já serviço e comecei a preparar todos os temperos que nós iríamos utilizar para depois fazer o que era supostamente o queijo desta receita, que vai ser feito com as batatas e com as cenouras trituradas. Para estes temperos vamos usar os dentes de alho picados. Depois vamos espremer sumo de meio limão. Para além disto, vamos pôr também um bocadinho do vinagre de cidra de maçã e não façam como eu, abram primeiro antes de tentarem pôr no liquidificador, porque ele fechado não vai sair. Pronto, agora já está, já saiu. E também vamos pôr um bocadinho de paprika. Por fim, temos que juntar também uma colher de sopa de nutritional yeast ou a levedura de cerveja, que é na realidade o que vai dar a nossa consistência de queijo à receita. Depois eu pus a massa a cozer e basta cozinharem de acordo com as indicações do pacote e temos que ir verificando se as batatas e se as cenouras já estão cozidas e um bocadinho antes de estarem totalmente cozidas vamos adicionar os floretos de brócolos só para dar assim um calorzinho e não ficarem tão rios, mas o objetivo não é cozerem totalmente. Quando a massa estiver pronta, escorram-na, mas tenham em atenção que têm que guardar uma caneca da água da massa, portanto eu recomendo-vos a deixarem a caneca debaixo do escorredor, como eu fiz aqui, e quando as batatas e as cenouras já estiverem cozidas, vamos tirar os brócolos e adicionar as batatas e as cenouras ao liquidificador, que já tinha todos os temperos necessários para o recheio. Tenham um bocadinho de paciência porque vai demorar até conseguirem passar todos os ingredientes e vão juntando um bocadinho da água da massa sempre que necessário para ajustar a consistência. Quando atingirem esta consistência ou alguma coisa parecida, é sinal que está pronto. Depois podem provar, ajustar os temperos. Eu neste caso pus um bocadinho mais de limão e um bocadinho mais de sal. E é só juntar o nosso recheio à massa. Isto ficou com um ótimo aspecto, eu não vou mentir. Eu estou a salivar neste momento a olhar para aquilo, mas se eu me lembrar exatamente do seu sabor, não foi assim tão bom. Eu acho que ou meti demasiada cenoura ou os temperos não foram os mais corretos, porque esta receita não fez assim tanto sucesso como a bolonhesa de lentilhas. Embora eu tenha gostado, não foi uma das melhores. Mas pronto, é só misturar, adicionem também os brócolos, não se esqueçam, e é servir. O terceiro e último snack, podem adivinhar? Sim, também é muito simples. Neste caso, eu usei manteiga de amendoim, uma maçã e granola, que, como sou uma cabeça no ar, esqueci-me de pôr aqui no início. Literalmente, a única coisa que vamos fazer é partir a nossa maçã. E vocês podem usar várias frutas, não precisam de fazer só com uma, podem usar frutas da época, fruta que tenham em casa e que se passar mais um dia se vai estragar. E se não gostam de manteiga de amendoim, também há outras opções, também há manteiga de amêndoa com chocolate, também podem provar. Para montar o nosso lanche, a única coisa que vamos fazer é juntar a fruta, juntar a granola, o muesli, o que quiserem, e um bocadinho do nosso componente que vai ligar isto tudo. Neste caso foi a manteiga de amendoim. E este é um dos meus personal favorites, exatamente porque é muito versátil e delicioso.
Agora, para o último, deixei a sobremesa, como já é normal, e vocês puderam escolher entre brownie ou cinnamon rolls. E até ganhou o brownie, mas eu depois apercebi-me que já fiz um vídeo nas receitas da caneca, e aí eu faço um brownie na caneca e essa receita é vegan, portanto se querem uma receita super simples, vegan, de um brownie, vão lá conferir. Como eu já queria desde o início, acabei por fazer os cinnamon rolls para este vídeo e eu acho que foi assim um karma, porque eles não correram muito bem, mas vamos lá ver isso tudo. Para fazer estes cinnamon rolls, vamos precisar de farinha, açúcar, bebida vegetal, um bocadinho de óleo de coco, fermento em pó e canela. O primeiro passo é, primeiro, não entornarem a farinha e depois vamos juntar a um recipiente 3 canecas de farinha e também uma de açúcar. Entretanto, vamos pôr uma chávena do nosso leite a aquecer até ficar assim morno e vamos também preparar 2 colheres de sopa de óleo de coco que vamos derreter no micro-ondas até ficar líquido. A Carolina, como é uma idiota, esqueceu-se que o fermento devia ir no leite a aquecer e acabei por juntar o fermento depois, quando aquilo já estava tudo misturado, e eu acho que foi por isso que eles não cresceram. No fim eles ficaram bons, mas eu acho que podiam ter ficado muito melhores. Agora vamos pôr o nosso óleo de coco a aquecer para derreter. Metam só durante alguns segundos, ele derrete bastante rápido. E depois vamos adicionar o leite morno, que supostamente devia ter uma saqueira de fermento lá dentro, à nossa farinha e ao açúcar. E pronto, cá está, eu vou adicionar agora o fermento em pó, mas como já sabem, devia ter sido no leite. Misturem muito bem antes de adicionarem o óleo de coco, que já deve estar frio, não deve estar quente do micro-ondas. Devem derretê-lo e depois deixar arrefecer. Eu só tentei mexer para que tudo se misturasse melhor. Depois vamos ter que pôr a massa a levedar durante 1 hora e metam-na no sítio quente com um pano por cima para que ela levede melhor. Neste caso eu metia na janela e para quem está sempre a perguntar para ver os meus cães, cá estão eles. Este aqui é o Wally e lá atrás é o Scott. São eles a razão pela qual eu repito 10 vezes no mesmo vídeo as coisas porque estão sempre a ladrar. Mas pronto, não faz mal, eu gosto muito deles na mesma, como é óbvio. Enquanto a massa está a levedar, vamos preparar o nosso recheio, que leva apenas açúcar, canela e bebida vegetal. Eu fiz tudo um bocadinho a olho, depois avaliei a consistência e vi que estava bom. Podem fazer o mesmo ou podem pesquisar de facto uma receita para isto, eu acho que não há assim grande necessidade, mas força. Quando a consistência estiver do vosso agrado, é só guardarem de parte e esperarem que a massa levede. Ao fim de 1 hora vamos tirar a massa e estendê-la de forma a fazermos quase um retângulo com 1 cm de espessura, mais ou menos. Eu pus um bocadinho de farinha na bancada para a massa não colar e comecei a estender a massa. Quando a massa estiver toda estendida e uniforme, podemos pôr o nosso recheio por cima. Certifiquem-se que este também está espalhado de forma uniforme para que não haja uns com muito recheio, uns quase sem recheio. Tentem fazer o mais distribuído possível. Às vezes pode ser um bocadinho difícil porque a massa não fica sempre toda lisa, mas tentem. Quando o recheio estiver já todo espalhado, vamos enrolar a massa de forma a fazer os rolinhos que depois vão ao forno. Não há grande truque aqui, peguem numa ponta e comecem a enrolar de um lado para o outro e depois tentem ir calcando para que não haja muito espaço entre as camadas de massa. Quando tiverem o vosso rolinho, cortem em mais rolinhos pequeninos e ponham num tabuleiro com papel vegetal. E eu também aconselho a usarem um tabuleiro mais pequeno, porque se eles forem ao forno todos juntos, sem espaço, crescem melhor. Eu aqui calculei um bocadinho mal e usei um tabuleiro muito maior do que devia, mas pronto, esta receita já estava destinada a correr mal desde o início, que eu desrespeitei as vossas regras, portanto agora é o meu castigo, não é? E pronto, agora vamos deixar estes rolinhos levedarem mais meia horinha antes de irem ao forno e quando esse tempo tiver passado, metam-nos no forno a 180 graus mais ou menos e o tempo que eles vão ao forno varia com a espessura dos rolos. Se fizerem rolinhos maiores, vai entre 35 a 40 minutos. Se fizerem mais pequenos como eu, vai apenas de 25 a 30 minutos. Eu até acabei por queimar alguns dos meus, mas não foi por esquecimento, eles simplesmente douraram muito mais rápido do que eu estava à espera. Agora vão ter aqui o meu taste test para perceberem qual é que foi a minha opinião. Eu acho que fui expressiva o suficiente para perceberem e vou aproveitar para me despedir por aqui. Espero que tenham gostado, espero que experimentem as receitas e vos tenha incentivado a começarem a entrar um bocadinho mais neste mundo vegan. Eu também não tenho por hábito fazer uma alimentação vegan, portanto isto foi tudo uma experiência nova para mim, mas sem dúvida vou continuar a experimentar.
E foi isso. Beijinhos, vemo-nos no próximo vídeo.